alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Então, roda a vinheta. Aí para nossa aula, certo? Então, do setor A, ok? Então, o primeiro exercício, eu vou só frisar ele um pouquinho, né? Que ele pede aí seno de x, o gráfico, né, da função seno de x, depois 2 seno de x e meio seno de x, tá? Então, quando a gente atribui aí esses valores, vai girar a seguinte tabela, né? F de x e seno de x, vou atribuir o zero. Quando o x aqui, ó, tá simples, o x não vai mudar. Quando tem alguma coisa dentro do seno, ele vai mudar. Porque, um exemplo, 2 vezes seno de x é diferente de seno de 2 vezes x, tá? Então, a gente tem que achar o x nesse caso. Então, aqui, ó, quando, vou colocar, ó, seno de 0, 0. Seno de π meio, 1. Seno de π, 0. Seno de 3π meio, menos 1. Seno de 2π, 0. Lembrando, coloquem o nome na lista de o nome na chat, lista de presença. Tiver dúvida, se eu estiver falando muito rápido, qualquer coisa que aconteça, liga o microfone e pode falar, tá bom, pessoal? Eu não tô mutada não, né? Não. Então, vamos lá. Então, aqui. Então, quem que é x? X são os valores que a gente colocou aqui, porque ele é simples. Então, x é 0, π meio, π, 3π meio e 2π. Então, a gente tem esses pares, né? Esses pontos ordenados aí, que a gente pode construir. Então, o que eu tenho que pensar? Quando eu estou calculando o seno, eu estou pensando nele em graus. Quando eu vou para o gráfico, eu estou pensando nele em números. Então, o que é π? Π é π meio, né? 1,57 aí aproximadamente. Quem que é π? Π, 3,14, né? Então, ele em graus é 180, ele em números, né, em radianos, é 3,14. Quem que é 3π meios? 3 vezes 3,14 dividido por 2, aproximadamente aí 4,71. E quem que é 2π? 2π é 2 vezes 3,14, aproximadamente 6,28, tá? Então, para a gente fazer o gráfico aí. Então, quem que são os pontos que eu tenho que ter, né? Então, quando for x for 0, y também é 0, então o ponto está aqui. Quando o x é π meio, que é 1,57, bem pertinho aqui, ó. Então, aqui tá π meio, o x é 1, então o ponto está mais ou menos aqui. Quando é π, 3,14, o x, o y é 0, então tá mais ou menos aqui. E quando é... Só 3,14, quando é 2π, que é... Peraí, 3,14, 0, 4,71 e menos 1, então vou colocar ele mais ou menos aqui, então menos 1. E 6,28 e 0, certo? Achei os pontos aí, vou fazer, que aqui vai ficar feio, mas a nossa imaginação vê ele perfeitinho, que nem eu mostrei lá no site do GeoGebra, tá? O GeoGebra é um site um programa de domínio público, então qualquer pessoa pode baixar, tá? No computador ou usar online também, como eu fiz na videoaula. Então, esse é o gráfico. Quem que é a amplitude? A amplitude, já escrevam aí no chat que é para o povo colocar presença. Ó, a amplitude é o distanciamento aí dessa curva, né? Então, as duas sempre vai ter o mesmo distanciamento. Então, a amplitude, aqui no caso, é 1. O período, não sei se aparece para vocês, o período, ele tá aqui, ó. Onde ele começa, quando ele se repete, que nem a dízima periódica. O período é o número que se repete. Na função trigonométrica, o período é o movimento que se repete. Então, eu vou olhar aqui do zero. Então, quando que ele vai passar para o eixo X e vai começar a voltar a subir? Então, ó, subir, desceu, passou pelo eixo X, mas ele está descendo. E aqui ele passa a fazer o movimento novamente. Então, o nosso período aqui desse gráfico é 2π, tá? Tudo bem até agora? Vou para a próxima. Foi aí. Agora, ó, já não programei certo.
g de x 2 vezes seno de x. Então, ó, o x aqui ainda tá simples. Então, quando eu monto a tabela, o x não vai mudar. Então, vai ficar 0, π meio, π, 3π meio e 2π. Agora, 2 vezes seno de 0. Então, o seno de 0 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2, porque seno de π meio é 1. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. E 2 vezes 0, 0. Tudo bem com isso? Por que eu já calculei aqui? Deixa eu abrir o chat aqui para ver se alguém me fala alguma coisa. Pro, Oi. falaram que tem que colocar o nome e falar presente. Eu acabei de entrar, só consegui entrar agora. Não tem Eu não tô problema. achando, né? Não tô É achando, no chat. Não sei O que nem é chat aí? O meu não tá aparecendo, só tá aparecendo participantes, mais. Ixi. Alguém pode ser que mande. Alguém coloca Aparece no embaixo. Quem Não, O que meu aperta tá mais. aparecendo. Aperta o mais que aparece bater papo, tá escrito. Ah, agora foi. Ai, que Obrigada. vocês vão salvando as minhas vidas. Tô aprendendo um monte de coisa, hein, gente? Não nasci pra ser youtuber, mas tô ficando doidinha aqui. Vamos lá. Tente colocar o nome completo pra eu não me confundir, tá bom? Pra ficar mais certinho aí. Mas até agora, beleza. Então, tudo bem com esse daqui, pessoal? Como eu cheguei nesses resultados? Quem cala consente. Então, vamos lá. Então, eu tenho o ponto 0 e 0. Tenho o ponto 0 e 0. Tenho o ponto π meio, que a gente já sabe quanto que é, e 2, então ele vai lá para cima. Nós temos o ponto π e 0. Nós temos aí o ponto... π e 0, nós temos o ponto 3π meios e menos 2, 4,71 e menos 2, aqui embaixo. E tenho aí 2π e 0, certo? Mais ou menos aqui. E o gráfico vai seguir esse movimento. E vai. Esse aqui até ficou mais bonitinho, né? E continua aqui. Então, ó, quem que mudou quando eu multipliquei por um número maior que 1? Mudou a amplitude. Essa amplitude, ela passa a ser 2, né? O número que ele foi multiplicado. Então, a amplitude aumentou. O período, já não, né? O período aí, ó, ele começou no 0 subindo. Então, até cortar o eixo X no 0 subindo, é 2π. Então, o período, o movimento aí que se repete, vai ser sempre a cada 2π. Tudo bem? Então, agora é hx de meio seno de x. Então, a gente tem a seguinte tabela. O x não muda, porque aqui continua, né? Simples. Então, o x continua 0, 90 graus, 180, 270 e 360. Sempre em radianos, tá? Isso, sempre representando eles em radiano. Então, seno de 0 a gente já calculou. Então, meio vezes 0, 0. Meio vezes 1, meio. Meio vezes 0, 0. Meio vezes menos 1, menos meio. E meio vezes 0, 0, né? Então, vamos aí para o ponto do gráfico. Então, eu tenho ponto 0 e 0. Eu tenho ponto π meio e meio. Eu tenho ponto π e 0. Eu tenho ponto 3π meio e menos meio. E eu tenho ponto 0 e 3,14, que é 2π. Então, vou voltar aqui, ó. Vou fazer aqui. Aí ele vai descer, vai descendo e vai subindo, certo? Então, o exercício 2, ele trabalha aí primeiro o cosseno de x. Lembrando que na apostila de vocês só tem um gráfico, né? Um plano cartesiano. Então, é bom fazer com cores diferentes para você enxergar os 3 gráficos, tá? Eu separei aqui para ficar visualmente melhor de explicar. Então, mesma coisa, ó, o x aqui, ele é simples, então eu não vou me preocupar com o x. Ele vai continuar sendo 0, π meio, π, 3π meios e 2π, tá? Cosseno de 0, 1. Cosseno de π meio, 0. Cosseno de π, menos 1. Cosseno de 3π meio, 0. Cosseno de 2π, 1. Né? Então, tem os pontos aqui, a gente já sabe esses valores, certo? Então,
Bora pro gráfico. Então, ó, quando é 0, x é 0, o y é 1. Quando x é π², o y é 0. Quando é π, o x é π, o y aí é menos 1. Quando o π é 4,71, 3π², menos aqui, o y é 0, e quando for 2π, o y é 1, tá? Então, a função cosseno, olha aqui, isso vai ajudar num exercício posterior aí, que agora eu não vou me lembrar. Então, aqui, ó, tem aqui, começando aqui, ó, o cosseno começa lá no ponto 1, né? Diferente, o seno passa no 0, 0 e o cosseno não. Então, eu vou ligar os pontos aqui e vou ter esse gráfico aqui continuando, tá? Então, qual que é a sua amplitude? Do seno e cosseno simples, a amplitude nunca muda, né? A amplitude sempre vai ser... 1 e menos 1 para a amplitude? Não, a amplitude a gente só fala ela positiva, tá? Porque é o tamanho que essa curva faz. Vamos Imagem, dizer... né, Pro? Que é o máximo e mínimo. Eu confundo. Isso. É a função de segundo, a imagem, né, que é o máximo e o mínimo, isso mesmo. E a função de segundo grau, a gente ou acha ponto positivo, ou ponto máximo ou ponto mínimo, né? O período aqui, ó, também é 2π, porque aonde é que ele... Vamos pensar aqui no zero para facilitar, né, eu enxergar. O π, ó, o zero tá aqui no 1, então ele começa descendo. Quando que ele volta nessa posição e volta a descer, né? Então aqui, ó, ele desce, sobe e desce. Então ele vai voltar a fazer esse movimento. Então, o período aí fica 2π, certo? Posso continuar? Deixa eu só pegar só minha apostila. Não sei se meu som vai sair. Então, vamos lá. Agora, cosseno de 2x. Aí o bicho pega. Por quê? Olha aqui, ó. 2x está multiplicando, e cosseno de 2 vezes cosseno de 2x é diferente de cosseno de 2 vezes o x. Então, nesse caso aqui, a gente precisa achar o x, né? Na minha tabela aqui eu já coloquei todos, mas eu vou mostrar como que fala. Aqui é cosseno, tá? Só vou mudar aqui, cosseno de 2x. Às vezes a gente percebe o erro só na hora que está apresentando, acontece. Então, como o que está com cosseno, ele está diferente, o x não está sozinho, a gente precisa achar esse valor de x. Como que a gente vai achar esse valor de x? Primeiro, a gente vai achar o cosseno de 2x. E a gente vai substituir por cada ângulo lá da circunferência trigonométrica. Esses aqui são os melhores para trabalhar, porque daí já abrange uma volta inteira, tá? Então, aqui, ó, cosseno de 0, π², π, 3π² e 2π. Tudo multiplicando aqui. Então, eu estou falando que 2x é 0 aqui, eu estou falando que π², 2x é π², eu estou falando que 2x é π, eu estou falando que 3π² é 2 e eu estou falando que 2x é igual a 2π, tá? Então, cosseno de 0, 1, π², 0, π menos 1, 3π², 0, 2π, 1. Então, já achei o valor de y. Então, não mudou aqui, né? Continuou o mesmo lá do primeiro do simples A. Agora, para eu achar o x, lembra que eu falei que 2x valia 0? Então eu vou falar que 2 vezes x é igual a 0. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 0 dividido por 2 é igual a 0. Alguma dúvida? Vou continuar. Agora, por isso que eu achei o x0 aqui. Agora eu falei que 2x é igual a π². Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou fazer 2 vezes x igual a π². Quem já tem habilidade aí na matemática, já enxerga que você vai passar dividindo e é a mesma coisa que eu multiplicar pelo inverso do número. O inverso de 2 é meio. Então, é só multiplicar por π². Mas eu vou mostrar aqui, ó. π² dividido por 2. Divisão de fração. Olha lá, o 6º ano, todo o ensino médio, né? Então, conserva a primeira fração. Multiplica pelo inverso da segunda. Isso, por isso que eu falei que quem que tem mais habilidade já pode pensar. Se o 2 vai passar dividindo, eu já posso multiplicar ele pelo inverso de 2, que é meio. Isso sempre vai acontecer. Né? Se fosse 3, o inverso de 3. Se fosse meio, o inverso de meio. Tá? Então, eu vou ficar com π. E quarto.
Isso, ó, por isso que eu cheguei aqui nesse π quarto. Só, tudo bem com isso? Eu posso fazer mais rapidinho esses? Ou tá com dúvida ainda? Eu não tenho nenhuma dúvida, não. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar... Vai ficar pi meio, né? O próximo pro. Isso, porque eu tô falando o quê? Que 2x vale π. Se eu vou passar o 2 dividindo, fica π meio. Depois eu falo que 2x vale 3π meio. Eu não vou passar o 3π meios. O 2 dividindo, então não é a mesma coisa que eu multiplicar por meio? Mesma coisa do anterior, né? 3π vezes 1, 3π. 2 vezes 2, 4. 3π quartos. Agora a gente falou que 2x é igual a 2π. Se eu tenho multiplicação em ambos os lados, eu posso cortar o que for igual, né? Ou passar dividindo, que vai chegar ali no π, certo? Oi. A Giovana tá pedindo pra você aceitar ela na chamada. Oh, meu Deus. Desculpa. Não tá aparecendo ninguém pra eu adicionar. Fala pra ela tentar entrar novamente. Gente, vou pegar minha água. Olha, ela não tá aparecendo aqui pra eu colocar ela. Ô, Pro, quando terminar essa aula já pode fazer a TMTC, né? Pode. Melhor adiantando, né? Pra não acumular tudo. Isso. Então, quem falou aí da Giovana, pede pra ela mandar aqui, porque não tá aparecendo ninguém aqui pra eu adicionar, não. Aqui. Vou voltar aqui, certo? Vou apagar todas essas contas. Pra não poluir tanto o nosso slide. Ó, quem tá aparecendo pra eu admitir, já tô admitindo. Então, vamos apagar, tô apagando a lousa, né? Que nem a sala de aula. Leva um tempinho aí. Agora eu vou construir o gráfico, certo? Aqui meu ponteiro. Então, vamos lá para o gráfico. Então, eu tenho o ponto 0 e 1. Então, aqui em cima. Eu tenho o ponto π quarto e 0. Quem que é π quarto? É 3,14 dividido por 4, que dá 0,785 aí, mais ou menos. Então, eu vou colocar ele π quartos aqui, ó. Então, vou deixar bonitinho, esse eu vou colocar o valor. π quartos. π meio e menos 1. π meio é 1,57 e menos 1 aqui. 3π quartos. Quem que é 3π quartos? 3 vezes 3,14 dividido por 4, que dá 2,355. Então, mais ou menos aqui. E 0. E, por fim, aí, π. Opa, coloquei errado, né? Vou cancelar esse daqui. É 2, mais ou menos aqui, né? 2,300. É mais ou menos aqui. Desculpa, pessoal. Ignora esse ponto aqui, tá? Que não dá pra eu apagar agora. E 3,14 e um positivo aí, voltou. Então, o que aconteceu com o gráfico? Ó? Agora, a amplitude se manteve e o período diminuiu. Então, a amplitude continua 1, a imagem não mudou, ele vai de 1 a menos 1, com todos os números envolvendo aí, e o período mudou, né? Ó, o que aconteceu? Ele virou π. O π não é a metade de 2π? Meu Deus. Peraí. Vamos para a borracha. Vou pegar esse daqui. O π, ele é meio de 2π, ó. Então, olha que o período começou aqui, desceu, subiu e voltou no movimento aqui. Então, o meu período é π. Então, quando eu multipliquei aqui dentro por um número maior que 1, o período vai diminuir, né? Vai ser multiplicado pelo inverso desse número, ó. O 2π, que era o anterior, né? Ó, só voltar aqui. Ó, o 2π, que era o período anterior, ele diminuiu na metade, né? Então, foi multiplicado aí por menos 2. Tudo bem? Ou por menos, multiplicado por meio, por menos 2 não. Posso pro próximo? Então, se aqui for 3, ele vai ser multiplicado, o período vai ser multiplicado por 1/3, e assim sucessivamente.
Agora, cosseno de meio x, né? Quando tá aqui dentro, ó, então toda vez que tiver uma multiplicação aqui dentro, eu vou ter que achar o valor de x, fazendo todo aquele processo, tá? E aqui eu tenho a tabelinha aí. Então, primeiro eu vou achar cosseno de 0, 1, cosseno de π meio 0, de π menos 1, de 3π meio 0 e de 2π 1. E eu chamei cada um desses valores aqui de meio vezes x, né? Então, ó, 1 vezes x, isso aqui ia ser x meio, certo? Então, eu tô falando que x meio é igual a 0. Então, o 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, 0 vezes 2, 0. Aqui, o π, o meio x, passa a ser π meio. Então, meio x sobre 2 é igual a meio. E o que acontece? O 2 passa multiplicando. Então, eu vou ter x igual a meio vezes 2, né? E cortei aqui, virou π. Se eu penso assim, ó, que é uma fração, uma igualdade de frações. Se são são iguais no mesmo lado, os denominadores, eu posso eliminar. Já chegava aqui x igual a π, tá? E foi assim que a gente foi encontrando o valor de x. Então, π meio x é igual a π, então x é igual a 2π. 3π meios é igual a meio x, então a x é igual a 3π. E 2 meio x é igual a 2π, então chega ali no 4π. Posso continuar? Alguém tem dúvida nessas operações? Vocês estão aí, pessoal? Pode continuar, Pro. Obrigada. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter montar o gráfico, né? Então, ó, 0 e 1. 0 e 1. Π e 0. Então, vou vir aqui, ó. Π e 0. 2π. Ixi, isso aqui não vai dar, né? Então, erro aí de cálculo. Deixa eu compartilhar aqui a apostila. Só pra gente Ô, Pro, não perder. Oi. desculpa te interromper, mas Não, se cair pode a ligação, a gente liga pra senhora de novo? Isso, Tá bom. tá? É porque tem, o Zoom dura 40 minutos só, Pro. Não, o meu Às não vezes dura cai. mais. Eu Ah, tá. comprei, eu assinei, comprei não, né? Eu assinei por um mês. Capitalismo. É, né? Mas é pra ter vocês não cair conexão, não ter problema, eu preferi assinar. O único problema é que ele é em dólar. A escola não deveria pagar pra vocês? Aí tem grana, hein? Ah, tô cheia de grana. Não, a escola tem o Hangouts, né? Como eu tive problema, eu preferi optar por eu investir, então eu não sou eu por eu mesma. Ô, Pro, mas a qualidade tá boa aqui no Zoom. É, tá melhor, não tá? É, o E Zoom é agora, melhor. e agora que eu deixei aqui, me deram uma dica, cada vez eu aprendo mais com vocês, gente. Só tenho a agradecer de colocar o cabo direto no computador, quando for fazer online. Fica melhor, né, fazer Pro? isso. Fica bem melhor. Pega um Agora só mouse tem... também, professora. Eu esse tenho, mas gráfico pra aí que você faz- escrever, não, pra escrever na lousa assim é melhor o computador. O mouse ele É? me dá mais instabilidade. É. Só vou adaptar minha Pro, tem sala que aqui pra quando for fazer live, isso. pra quando for. Oi. Pra não ter estabilidade. É, Eu eu tenho. gostava. Quando eu pago por mês ou compro por um ano, depende do pacote que eu quero fazer, ele vale. Ele não tem chamadas ilimitadas, né? Eu posso fazer uma até 24 horas eu posso ficar numa live, Tá numa bom. reunião. Então, vou voltar aqui, tá? Então, só para recapitular, o ponto era 0 e 1, certo? Π e 0, 2π, que é 6,24, e menos 1. Aí vinha 3π, que é 3 vezes 9,12, então ele tá mais ou menos aqui, ó. E depois 4π, que é 12,56. Olha, eu risquei aqui, por que você tá pagando? Pagou 9, Pro. Não, eu paguei um monte aqui. Essa apostila, ele dá uns tchutchu. Então, aqui, ó. Então, 12,56. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos na metade, tá? E vou fazer o gráfico. Então, quando eu multipliquei por
Agora vai fugir a palavra da minha cabeça, mas tudo bem. Quando eu multipliquei por um número maior que 0 e menor que 1, que é o meio aqui, é como se eu estivesse dividindo. Então, o que aconteceu com o meu período? Ele foi multiplicado pelo inverso. Qual que é o inverso de meio? 2. Então, o período aqui passou a ser 4π. 2 vezes 2π. E a amplitude não mudou. Certo? Posso voltar para o PowerPoint? Vou aqui, pessoal. Eu vou compartilhar tudo. Já estava compartilhando. Não sei por que eu fiz isso, mas vamos lá. F5. Já passei isso, né? A gente já falou. Já falamos isso. E terminamos o cosseno do 2, certo, gente? Acabei de fazer esse gráfico, tudo bem? Vou lá para o exercício 3, que a gente deu uma corrigida lá, né? Então, pelas anotações lá que a gente tem, a gente sabe que o mínimo, a amplitude é o módulo de B, o valor máximo é o A mais o módulo de B, o valor mínimo é o A menos o módulo de B, o período é 2π sobre o módulo de C, né? O deslocamento horizontal não é muito utilizado. Então, quem que é A? A é o valor que está somando, né? Quem que é B? É o número que está multiplicando. C é o número que está com X. E D, se tiver alguma soma aqui, certo? Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, fala aqui, ó. A figura a seguir representa um esboço do gráfico da função, né? Y de A mais B vezes seno de X quartos, que é muito útil quando se estudam fenômenos periódicos, como, por exemplo, o movimento de uma mola vibrante. Então, o produto das constantes A e B, então eu já sei que A e B é o ponto máximo, então o valor máximo aqui é a maior altura que ele atingiu. Então, o valor máximo é igual a 5, maior altura aqui. O valor mínimo, ele é o menor aqui, que é menos 1. Então, tem o valor mínimo igual a menos 1. E o que nós temos aí de A e B, né? Eu tenho que A mais módulo de B, vou colocar ele aqui, módulo de B, é igual a 5. E A menos módulo de B é igual aí a menos 1. Então, tem o quê? Um sistema. Como eu tenho aqui mais e menos e é o mesmo valor, eu já vou somar. A mais A, 2A. B menos B, 0. 5 mais menos 1, ou seja, 5 menos 1, 4. O A vai ser 4 dividido por 2. E o A é igual a 2. Bom? O B. Então, A mais o módulo de B, então, vou colocar ele sem o módulo aqui, é igual a 5. Então, B, o módulo de B aí, então, no caso, é igual a 5 menos 2. Então, B aí é igual a 3. Então, o produto de A vezes B é 2 vezes 3, que a gente encontra aí o 6, que é a alternativa do item A. Tudo bem, pessoal? Tudo bem a gente continuar a passar um pouquinho do horário para vocês, aproveitar que a gente está em casa? Tudo bem, Pro. Porque daí a gente coloca em dia essa correção e não a gente ficar tão atrasado. Então, agora o próximo exercício mostra assim, o 4. O pistão de um motor se movimenta para cima e para baixo. Então, isso é um pistão de um motor que conforme se fosse uma mola, né? Dentro de um cilindro, como ilustra a figura. Suponha que em um instante t em segundos, a altura ht do pistão em centímetros possa ser descrita pela expressão. A altura, em função do tempo, é 4 vezes o seno de 2π vezes o tempo, dividido por 0,05 mais 4. Então, ele fala aqui, determine a altura máxima e mínima que o pistão atinge, né? O que a gente sabe de altura máxima e mínima? Que aqui, ó, do seno, qual que é a altura máxima de um seno? A altura
máxima do seno. Qual é o valor máximo quando a gente tem a função do seno? Vou cagar aqui. O ponto máximo quando eu tenho lá seno é 1. Então, eu sei que 2π vezes t sobre 0,05 é igual a 1. O 0,05 que está multiplicando, está dividindo, vai passar multiplicando, então eu vou ter aqui, ó, 2π vezes t é igual a 0,05 vezes 1, que dá 0,05. Então, 2π vai passar dividindo, então eu vou ter aqui, ó, t é igual a 0,05 dividido por 2. 2π. Fazendo. Não. Nossa, pessoal. Aqui já é 1, né? Olha eu fazendo coisa errada. Vou apagar tudo aqui. A gente fica olhando pro horário e faz besteira. Desculpa, pessoal. Opa, voltar. Então, vamos lá. Então, aqui, a altura máxima, a gente sabe do seno, é igual a 1. Essa é a altura máxima. Então, quem que é seno de 2π t sobre 0,05? É 1. Então, vou substituir aqui por 1. Então, a altura máxima aí, em função do tempo vai ser 4 vezes seno. Bom, seno não. Seno agora é 1. Então, vai ser 4 vezes 1 mais 4. 4 vezes 1, 4, mais 4, 8. Então, a altura máxima que ele vai atingir aí é de 8. Né? Agora, a gente vai para a altura mínima. Já vou substituir aqui. O que a gente sabe sobre a altura mínima? A altura mínima de seno é menos 1. Então, vou fazer 4 vezes menos 1 mais 4. Tá? Vou colocar assim já. 4 vezes menos 1, menos 4. Vai dar 0, né, Pro? Isso. 4 mais 4, 0. Podem ir falando comigo aí que eu não falo tão sozinho, né? Então, já calculamos a altura máxima e a altura mínima, certo? Agora, o exercício, o item B fala, quantos ciclos completos esse pistão realiza funcionando durante 1 minuto? Então, ali, ó, nas explicações, a gente viu que o período, ele é igual a 2π sobre o módulo de C. Quem é C? O termo que acompanha o X. Então, é 2, ou nesse caso, T, né? Então, é 2π. Então, o período vai ser 2π dividido, quem que é o termo que acompanha o T aqui? 2π sobre 0,05. 2π sobre 0,05. A gente conserva a primeira e multiplica aí pelo inverso da segunda. Então, vai ser 0,05 sobre 2. Π. Aqui, ó, cortei 2π, cortei 2π. Eu sei que o período, ele faz em 0,05 segundos a repetição desse movimento, de sobe e desce. Sobe e desce, ele demora 0,05 segundos, né? Então, esse é um ciclo. Eu quero saber quanto que dura em 1 minuto. 1 minuto é 60 segundos. Então, a gente faz 60 dividido por 0,05. Se esse número tem 2 casas decimais... Vai dar 30, né? Não, vai dar mais, ó. Ó aqui, sabe por quê, ó? Porque eu preciso acrescentar as 2 casas decimais, ó. 60 é a mesma coisa que 60,00, certo? Então, agora eu posso cortar a vírgula. Isso, cuidado para não errar essa parte da divisão, né? A gente tem que, para dividir, eu tenho que eliminar a vírgula para isso igualar as casas decimais. Agora ficou 6.000 dividido por 5. Então, eu tenho aqui 1 vezes 5, 5, sobra 1. Desce 3.000, o 0. então, né?
Não, 1.200. 2 vezes 5, 10. Desce aí os 2 zeros. É 60 dividido por 5. 1.200. 60 dividido por 5 dá 12. Os 2 zeros que eu acrescentei, 1.200, certo? Tá bom? Certo, pessoal? Vou continuar. Tudo certo, Pro. Certo, Pro. Ótimo. Então, ele deu 1.200 ciclos. Olha aí uma aplicação da trigonometria em motor. Tá ótimo. Oi? Ai, que bom, gente. Vocês não sabem como é bom ouvir isso. Vou continuar. Aqui, ó, 5. Fala assim, em uma situação normal, observa-se que os sucessivos períodos de aspiração e expiração de ar dos pulmões em um indivíduo são iguais em tempo, bem como na quantidade de ar inalada e expelida. A velocidade da aspiração e expiração de ar dos pulmões de um indivíduo está representada pela curva do gráfico, considerando apenas um ciclo do processo. Então, aqui tem um ciclo. O que me lembra esse gráfico aqui, antes de eu ir para as alternativas? Lembra que eu falei que ia fazer a diferença? Nesse exercício aqui que a gente percebeu o seno e o cosseno. Não entendi, Pro. O que eu posso analisar Ele nesse se repete, gráfico? né? Sim, É tipo a mesma figura, embaixo e em cima. mas vamos pensar aqui. Então, vem aí de uma função trigonométrica, certo? Esse movimento de repetição, cima e embaixo, né? Vem de uma função trigonométrica. E o que a gente sabe sobre a função seno e a função cosseno? O que acontece com a função seno? Ele passa pelo ponto 0, 0. E a função cosseno passa no ponto 0 e 1. Então, aqui eu já sei que ela é o quê? Seno. Então, eu já olho aqui e vejo que isso daqui se refere a seno, né? Então, vamos olhar aí, ó. Então, ó, aqui tem seno, essa não pode ser, porque ele fala de cosseno, tá? Aqui também não pode ser, que ele fala aí de cosseno. Deixa eu só mostrar aqui o restante, né? Sabendo-se que uma pessoa em estado de repouso, um ciclo de aspiração e expiração completo ocorre a cada 5 segundos e que a taxa máxima de inalação e exalação em módulo é 0,61 por segundo. A expressão da função cujo gráfico mais se aproxima da curva representada na figura é. O que a gente sabe aqui, ó? Ele fala que o período é 5, certo? O que a gente sabe sobre o período? O período, ele é 2π sobre o módulo aí de C. Então, C sempre positivo, certo? Quem que é o período aqui? O período, ele falou que é 5. Então, 2π. O C que estava dividindo, ele passou multiplicando, não é? Ó, então, fica assim, aqui, ó, 5 vezes C. Só para não perder muito o processo, ó. O período vale 2π, o período vale 5, o C que estava dividindo eu passei multiplicando, e o 5 que está multiplicando eu passo dividindo. Então, eu achei que 2π sobre 5 é o meu C, ou seja, o que acompanha o X. Pode falar. Não, Pro, é que a senhora perguntou, eu só tava respondendo. Tá, desculpa. Então, vamos Mas lá. acho que saiu atrasada. Acontece. Então, aqui, ó, C é igual a 2π sobre 5. Então, ó, esse não pode ser, porque o C tem que estar junto aí com T. 5 sobre 2 não pode ser. É o D, né, Pro? Só pode ser o D. Não pode ser, porque o 5 está em cima e não é. Só sobrou aqui o D, tá? Caso queira tirar a prova, ele fala que a taxa máxima, né, A mais B é 0,6 cada 1 segundo, tá? Desculpa, 0,6 a cada 1 segundo. Então, tem que multiplicar, ó. 0,6 vezes seno 2π, 5 sobre T. Fica tão mais fácil depois que a gente faz juntos, né? Vou continuar aqui. O exercício 6. Cerca de 24,3% da população brasileira é hipertensa. Quadro que pode ser agravado pelo consumo excessivo de sal. Tô perdida. A variação da pressão sanguínea, né, que é o P, em miligramas, que eu não vou lembrar agora, esqueci, de um certo indivíduo, se alguém souber aí pode me falar, expressa em função do tempo por. Então, tem aqui o gráfico. P em função do tempo é 100 menos 20 vezes cosseno de 8π terços sobre T.
onde T é dado em segundos, viu? Em medicina também utiliza isso, viu? Outro exemplo agora. Cada período dessa função representa um batimento cardíaco. Analise as alternativas. 1. A frequência cardíaca desse indivíduo é de 80 batimentos por minuto. Então, isso aqui, o P é a frequência cardíaca, certo? Então, vou achar aqui. Deixa eu só ver aqui. A variação da pressão sanguínea de um certo indivíduo é expressa em função do tempo, onde T é dado em segundos. Cada período dessa função representa um batimento cardíaco. Olha quem é o período aqui. Eu não tinha lido errado. O período é 8π terços, certo? Então, eu tenho que fazer 2π, tô verificando a 1, tá? Eu tenho que fazer 2π dividido por 8. Oh, meu Deus. Ai, caneta. Desculpa, eu vou começar aqui de novo, ó. 2π dividido por 8π terços. Conservo a primeira, que é 2π, e multiplico aí pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 3, 8π, certo? Então, aqui, ó, π eu posso cortar com π, e o 2 e o 8 eu posso simplificar. Então, 2 dividido por 2, 1, vezes 3, 3, e 8 dividido por 2, 3π. Vou inverter aqui, certo? Deu aí 3/4. Então, aqui vale 3/4. Eu vou fazer aqui, ó, 100. Isso tudo é na 1, hein? Menos 20 vezes 3/4. Aqui, ó, 20 dividido por 4. 5. 5 vezes 3. 3/4. 20 dividido por 4, 15. 100 menos 15, 85. Então, não, certo? Tudo bem? A2. A pressão em T, 2 segundos, é de... um pouquinho. Que é a pressão, certo? Vou pôr T. Cada período dessa função representa... Eu já calculei aqui a função. Vamos ver aqui. Peraí, pessoal, que deu bug aqui. Então, cada período dessa função representa um batimento cardíaco. Então, um batimento cardíaco que é 3/4, certo? Em segundos. Então, por minuto, desculpa, é 60. Deu para entender, pessoal? Dividido por 3/4. Então, isso daqui, ó. Ou vocês querem que eu volte do começo? 60 vezes 4π terços, pessoal. 60 dividido por 3, 20. 20 vezes 4, 80. Pode me interromper. Então, a 1 é sim. Pessoal, quer que eu volte desde o começo? Por mim tá Tá tudo dando bem. pra entender, Pro? Deu para entender? Eu não entendi o que vocês Sim. falaram. Então, tá bom, né? Então, vamos lá. Então, a gente descobriu que cada segundo é 3/4. 1 minuto tem 60 segundos dividido por 3/4, 80. Então, eu vou circular essa aqui que ela é verdadeira, certo? O segundo fala, a pressão em T igual a 2 é de 110. Então, T vai valer 2. Tudo bem? Não, não é pro esse aí? A 2? Vamos fazer aqui para ver? Ah, você não fez ainda, pensei que... Não. Eu estava errando na primeira, eu errei a resolução na primeira, a interpretação ali. Então, P de 2 vai ser igual a 100
menos 20 vezes 8π, 20 vezes o cosseno, só para lembrar aqui, de 8π terços vezes 2, certo? Então, aqui vai ficar 100 menos 20 cosseno de 16 π terços. O que é 16 π terços? Alguém com a calculadora aí faz rapidinho. 16 vezes 180 dividido por 3. A gente vai ver que ângulo que é esse daqui. 16 vezes 180 dividido por 3. 960. 960, Pro. Anda 960? É mais de uma volta, né? Divide por 360. Vai dar 2 voltas e 6. Então, faz menos 2 aí. E multiplica. Menos 2 vai dar... Ah, tá. 0,6 e multiplica por 360. 360? Isso. 240 vai dar. Então, esse é o ângulo de 2 voltas e ele para no 240. Então, aqui é cosseno de 240. Qual que é o cosseno de 240? Eu já sei que ele é negativo, porque ele está no terceiro quadrante. Cosseno no terceiro quadrante é negativo. E ele tem relação com o cosseno de 60, né? E o cosseno de 60 é meio. Isso, pessoal? Isso. Vamos lá, então, menos 20 vezes menos meio. Menos com menos mais. Vai ficar mais 20 dividido por 2, 10. Então, 100 mais 10, 110. Então, aqui é verdadeiro, certo? Posso apagar essas anotações todas? Alguém vai tirar um print? Vou tirar um print, Pro. Isso, tira o print para eu apagar. Pessoal, tirei. obrigada por ficar em cima, tá? Depois do horário. Senão a gente, Obrigado, a gente nós, já Pro. termina. Nós que agradecemos. Ai, que bom. Eu fico muito feliz. Então, oxe, não foi para caneta? Então, a 1 e a 2 a gente já viu que é verdadeira, certo? Agora a gente vai para 3, que ele fala. O P em função de tempo é de 30 miligramas, ou seja... A amplitude da função, né? O que é a amplitude? A gente não precisa nem calcular. A amplitude, ele é igual a A. Quem que é A aqui no caso? Peraí. Valor médio, amplitude é módulo de B, né? Então, aqui, módulo de menos 20 é 20. Então, aqui a amplitude não é de 30, e sim de 20. Então, essa aqui é não. Então, dentre as opções que eles dão aqui, para que são corretas, é a B, apenas 1 e 2. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Desculpa.